O caos começou antes mesmo do apito inicial, e ninguém parecia preparado para o que se desenrolaria nos gramados em 2025. Nos bastidores, circulam rumores de decisões que desafiam toda a lógica do futebol brasileiro. Torcedores acordam, conferem os resultados e não conseguem entender. Como é possível que erros aconteçam de forma tão aleatória, atingindo grandes, médios e pequenos clubes com a mesma intensidade? Em redes sociais, o clima é de revolta. Surgem comentários carregados de indignação. Isso não é futebol, é circo, escreve um usuário no Twitter, enquanto no YouTube, vídeos compilando lances controversos viralizam em questão de horas. Em programas de TV esportivos, analistas tentam explicar, mas a narrativa é sempre a mesma. Falta organização, falta critério, e ninguém parece realmente no controle. Entre áudios vazados e comentários vazando em grupos fechados, uma sensação de conspiração paira no ar, deixando torcedores de todos os times desconfiados e inquietos. Segundo analistas, os erros de arbitragem em 2025 não seguem um padrão previsível de favorecimento. Flamengo, Corinthians e Bahia, todos já sentiram na pele decisões que chocaram torcedores e especialistas. No caso do Bahia, um pênalti não marcado em um confronto decisivo e a expulsão compensatória do mesmo jogador no mês seguinte geraram questionamentos imediatos. Seriam meros erros ou um sistema desorganizado tentando corrigir falhas de forma confusa? Em fóruns de futebol, a narrativa é clara. Ninguém escapa. Um comentarista de TV comentou, em tom incrédulo, que o que se vê nos campos é um quebra-cabeça mal montado, em que cada peça se move sem lógica aparente. Nas redes, torcedores compartilham imagens de lances polêmicos lado a lado e a indignação se espalha como incêndio em palha seca. A ausência de consulta ao VAR se tornou outro ponto de tensão. No confronto entre Palmeiras e Vasco, a falta de intervenção chamou atenção, gerando suspeitas de que acelerar o jogo seria a prioridade da arbitragem. Mas as consequências foram imediatas, decisões incompreensíveis e gols anulados de forma polêmica. No Palmeiras e Sport, um pênalti a favor do Sport reforçou a sensação de que nem os grandes clubes escapam das falhas. Em sites de futebol, repercutiu-se um comentário que sugeria que a CBF estaria tentando equilibrar contas internas de maneira desastrada, mas ninguém sabe ao certo quais seriam essas contas. No Twitter, surgiu uma enxurrada de mensagens com hashtags como #erro de arbitragem e #justiça no futebol, deixando claro que o público não perdoa. Parece que estão jogando roleta russa com nossos times, escreveu um torcedor, resumindo o sentimento de frustração que percorre o país. Áudios vazados indicam que alguns árbitros tentam, de forma desesperada, compensar erros anteriores. A expulsão de Jean Lucas no jogo Bahia e Vasco seria um exemplo emblemático. O áudio, obtido por um grupo fechado de jornalistas, mostra a coordenação entre árbitro e assistentes discutindo a necessidade de equilibrar a balança após decisões questionáveis. Mas a execução dessas correções é confusa e muitas vezes contraproducente. Torcedores, percebendo a inconsistência, não poupam críticas. Em um canal do YouTube, um vídeo que compilava erros compensatórios recebeu milhares de comentários em poucas horas, com mensagens de indignação e ironia. Um deles dizia: "É como se eles estivessem jogando xadrez às cegas e a gente só observa as peças caindo." Áudios vazados, tweets e vídeos nas redes mostram que a percepção popular é quase unânime. A arbitragem está em colapso. Não há favor, não há vilão definido, apenas caos. A cada rodada, novas decisões polêmicas surgem e a indignação cresce. Em canais de futebol no YouTube, surgem séries de vídeos analisando lances controversos, enquanto torcedores começam a mapear padrões, ou a total ausência deles.
É nesse contexto de desordem que se percebe. Os erros atingem todos os times, do Flamengo ao Mirassol, do Sport ao Corinthians, deixando claro que, na verdade, ninguém está seguro sob a batuta da arbitragem. O que deveria ser o regulamento, o critério e a justiça dentro do campo transformou-se em espetáculo de incertezas e frustração coletiva, dando origem a uma crise de confiança que ameaça a própria credibilidade do futebol brasileiro. A tensão cresce a cada rodada e a pergunta que paira é clara. Se os erros são aleatórios e ninguém está sendo favorecido, será que há um controle invisível que decide quem deve sofrer mais ou menos? Observadores mais céticos sugerem que a resposta está nos bastidores, em conversas nunca gravadas e decisões nunca explicadas. Entre áudios vazados e mensagens que escapam de grupos restritos, o torcedor se vê em um tabuleiro desconhecido, sem regras aparentes, mas com consequências muito reais. A cada pênalti não marcado, a cada expulsão duvidosa, a frustração aumenta e o futebol que deveria unir se torna palco de dúvidas e suspeitas. Erros de identidade e cartões aplicados de forma equivocada continuam a chocar torcedores e especialistas. No jogo Vitória e Ceará, um lance aparentemente simples se transformou em confusão total. Um jogador recebeu cartão que não era o seu, enquanto o verdadeiro infrator permanecia impune. Em programas de TV esportivos, comentaristas ressaltaram que situações como essa refletem falhas graves de comunicação entre árbitros e assistentes. Em sites de futebol, repercutiu um comentário irônico. É como se estivéssemos assistindo a uma peça de teatro mal ensaiada. Segundo fontes próximas à arbitragem, esses problemas não são apenas pontuais. Indicam que a estrutura inteira está fragilizada, sem protocolos claros e com treinamento insuficiente. A consequência? Cada lance polêmico é um convite à indignação coletiva. As torcidas de todos os clubes agora utilizam redes sociais para denunciar, protestar e organizar movimentos de pressão. Do Flamengo ao Mirassol, de Corinthians à Bahia, mensagens de revolta se multiplicam em um efeito dominó. Um post no Twitter viralizou com a frase: "Se a arbitragem é injusta para todos, então todos devemos nos unir contra ela." Em grupos fechados de WhatsApp, surgem discussões sobre estratégias de protesto, análises de lances e comparações de erros. A percepção coletiva é clara. Ninguém está sendo favorecido, mas todos estão sendo prejudicados. A cada rodada, cresce a sensação de que o futebol brasileiro se tornou um laboratório de erros e os torcedores são os observadores forçados de um espetáculo caótico. Em um programa de TV, um comentarista enfatizou que a arbitragem não falha por azar, mas por uma combinação de improviso, pressão e falta de estrutura. Em sites especializados, análises detalham a frequência de erros em jogos de diferentes níveis, reforçando a impressão de um sistema em colapso. A indignação não se limita a clubes menores. Grandes times, com torcida massiva e visibilidade nacional, também enfrentam decisões controversas, mostrando que a falha é sistêmica. É nesse cenário de caos que a revolta se espalha. Torcedores debatem, compartilham e exigem respostas, enquanto a sensação de impotência cresce a cada lance polêmico. Em plataformas de vídeo, surgem montagens com erros consecutivos, mostrando que a inconsistência é constante. Comentários de fãs, cheios de ironia e indignação, reforçam o clima de conspiração. Se errar é humano, então a arbitragem é divinamente incompetente, escreveu um usuário. Mensagens como essa viralizam, gerando debates acalorados e aumentando o engajamento nas redes. Torcedores compartilham prints de conversas, áudios vazados e vídeos, construindo uma narrativa própria, muitas vezes mais impactante que qualquer análise oficial.
Enquanto a CBF tenta manter uma imagem de controle, os torcedores percebem que os erros atingem todas as equipes, sem exceção. A frustração cresce e se mistura com suspeitas de que há interesses internos, ajustes de contas ou falhas estratégicas sendo aplicadas de forma desorganizada. A hashtag #AsJustiçaNoFutebol se espalha, indicando que a indignação não é isolada, mas coletiva. Todos os clubes, grandes ou pequenos, estão sob o mesmo risco de decisões questionáveis. E a sensação de injustiça domina a narrativa popular. Com tudo isso em vista, surge a pergunta que não quer calar. Será que a arbitragem está sendo vítima de seu próprio caos? Ou há mãos invisíveis manipulando o destino dos jogos? Mesmo que de forma desajeitada, o torcedor sente na pele o impacto de cada decisão, enquanto redes sociais, programas de TV e sites de futebol se tornam palcos de uma batalha contínua pela verdade. A indignação é massiva, o debate é acalorado e o futebol brasileiro se encontra em uma encruzilhada perigosa, onde erros aleatórios podem decidir títulos, rebaixamentos e carreiras. No meio desse turbilhão, a pergunta que fica para todos é clara: até quando a arbitragem vai falhar com todos, sem exceção?